certeza que tem a sua parceira, a sua companheira cheia de Deus. Deus abençoe, pastor. Vamos lá. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim, ó. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Marcos 16. E os versículos são o 15 e o 16. E disse-lhes, Jesus disse: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pode se sentar. A parte avivalista do culto, da mensagem, eu vou ser bem sincero, ficou aí com os departamentos, com a pastora. Hoje vai ser mais um ensinamento, uma orientação para todos nós, tá certo? Se você sentir da glória, levanta a mão, levante a mão. Mas eu quero aqui, dentro dessa temática, falar um pouquinho com vocês a respeito do batismo nas águas. Por quê, pastor? Em conversa com o corpo de obreiros, nós chegamos a essa conclusão. Passaram um domingo aqui a respeito de batismo nas águas. Então, para você que é batizado nas águas, vai lhe servir para você, quando alguém lhe perguntar, você instruir alguém. Para você que já batizou nas águas, é batizado nas águas. Então, essa mensagem vai ser para me instruir, para que você possa passar para frente quando alguém lhe perguntar. E para você que ainda não é batizado nas águas, redobre a atenção, porque essa palavra é muito importante, se é que você deseja não somente fazer isso porque alguém pediu, por alguém, não, mas você tem que desejar do fundo da tua alma. Então essa mensagem é para isso, é para nos instruir a respeito do batismo nas águas. Pois bem, quando nós olhamos a palavra em Mateus 28 e em Marcos 16, Jesus ele está no comissionamento, ele está, após ele ressuscitar, ele está dando as últimas instruções para os discípulos, e ele não vai deixar passar isso em branco. O que, pastor? O que ele não deixa passar em branco? A importância que o Evangelho precisa ser pregado a todos, a toda criatura. E aí, na ótica de Mateus, ele escreve que é para ir, ensinar as nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que é interessante, porque Mateus ele revela aqui a Trindade. Ele não fala em nomes, portanto, batizando em nomes do Pai, do não, é nome. Então isso traz uma singularidade, destaca a Trindade que compõe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou seja, existe uma importância quando Mateus fala a respeito disso, para propósito, para que alguém seja batizado e em nome de alguém, e não é qualquer um, é o nome do nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E isso vai marcar as pessoas. Aí, Marcos, ele vai falar o seguinte, que é para ir por todo mundo, pregar o Evangelho, Marcos 16, 15, é para ir para todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, independente de idade, de raça, de crença, de nacionalidade, de condição financeira, pregar para toda criatura. E quem crê, existe uma sequência,
e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu vou explicar este versículo aqui. Então vamos lá. A palavra batismo, ela significa mergulho, e ela vai se originar na palavra grega aqui, dando para nós a tradução de mergulho ou imersão. E eu expliquei isso, se não me engano, há 2 domingos passados, sobre o batismo com o Espírito Santo, que dentro da astronomia significava também imersão. Quem lembra disso? Quando um astro maior cobre um astro menor. Mas hoje nós vamos falar sobre batismo no conceito de mergulho. E para nós, o batismo nas águas é um ato de onde a pessoa ela desce as águas, e o ato dela, da descida delas nas águas, vai representar que ela está morrendo para o mundo, ela está negando todas as coisas do mundo por livre e espontânea vontade. Então quer dizer que ao descer, morre espiritualmente, dentro das suas ideologias, dos seus conceitos, o antigo Douglas, e agora na subida vai nascer o novo Douglas. E para que isso, pastor? Porque isso representa justamente o que Cristo fez por nós. E o que Cristo fez por nós, pastor? Vamos lá, Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 5. Paulo, ele vai explicar a respeito disso. O que ele vai falar? Que diremos, pois? Por permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha a pergunta dele. A resposta é lógica: de modo nenhum. Versículo 2: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele está fazendo uma pergunta. E como a resposta é: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo. Então quem se batiza, ele é sepultado. O antigo, a velha criatura é sepultada. Vou continuar. Para que, como Cristo ressuscitou pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Olha o que Paulo está explicando aqui. Quando alguém ele se batiza, é como se ele estivesse morrendo como Cristo. Ele morreu, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. E por que Jesus Cristo morreu? Porque a morte de Cristo nos trouxe vida. E quando Cristo ele ressuscitou em um corpo glorificado. Pastor, meu significa isso? De sorte que quando as pessoas viam Jesus, perceberam, é o mesmo Jesus? Sim, mas a forma era diferente. Ele era um corpo glorificado, ele era um corpo que atravessava a parede, comia peixe. E quando os discípulos olhavam para Jesus, eles perguntavam, inclusive tinha um até que estava duvidando, Tomé. E aí Jesus, quando apareceu para Tomé, ele falou: você está duvidando que eu sou quem eu digo que sou? Olha aqui as minhas mãos, elas estão furadas, e foi para você, Tomé. Quer dizer que quando eu, espiritualmente falando, me batizo, olha para alguém e diz assim: você morre. Olha assim, olha para alguém: se você morre, é sepultado, mas ressuscita. Morre. Você sabe que o pastor, ou quem que for batizar, ele age de duas formas. Ele age como coveiro espiritual. E eu quero ter esse prazer esse ano de matar algumas pessoas pro mundo. E ao mesmo tempo, uma pessoa ela sai das águas, ela é uma nova criatura em Cristo. E agora anda com uma novidade de vida. Então vamos lá. O batismo nas águas proclama que aqueles que estão vivos em Cristo
capítulo 6, versículo 10 a 11, Paulo está explicando: pois, quanto ao ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivam para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que uma pessoa, quando ela morre para o pecado, a decisão dela é fazer o quê? Eu quero oficializar isso, eu quero deixar bem claro isso, para que todos possam ver. E aí ela vai oficialmente declarar para todo mundo ver: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou no mundo, mas não pertenço ao mundo. Eu posso até ver o pecado de longe, mas eu estou morto para o pecado. E para oficializar isso, eu vou me batizar nas águas. Jesus, ele como nosso exemplo em todas as coisas, ele se batizou nas águas. E alguém pode perguntar: pastor, mas ele se batizou sendo que ele não tinha pecado. Pastor, como que pode Jesus Cristo, ele se batizar nas águas? A palavra de Deus, em Mateus capítulo 3, do 3 ao 17, vai registrar a respeito disso. Primeiro, Jesus fez questão de ser batizado. Mateus 3, do 13 ao 15. Pastor, e por que Jesus foi batizado nas águas? O versículo que eu sou apaixonado, versículo número 15. Eu gostaria que toda a igreja lesse. Vamos lá, 1, 2, 3. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Quando seu primo, João Batista, está no Jordão, batizando as pessoas, ele observa que no meio da multidão vem Jesus. E quando ele olha Jesus, ele diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. As pessoas observam, Jesus chega perto de João Batista e fala: eu preciso que você me batize. João Batista olha para Jesus e fala assim: não, eu que careço de ser batizado. João Batista está deixando bem claro: tu és maior do que eu, tu és mais poderoso do que eu somente vim para abrir o caminho no meio do deserto e proclamar o evangelho do teu reino. Jesus observa agora para João Batista e responde para ele: agora, pelo menos por agora, deixa para que isso aconteça. Para que, pastor? Jesus Cristo, ele se batizou. Olha para alguém e diga assim: para cumprir toda a justiça. Pastor, e para cumprir toda a justiça, eu falei: tem ensinamento, eu tenho que me controlar, mas não dá, irmão. Falar de Jesus é complicado e fica muito parado, né? A Bíblia diz que ele se batizou para cumprir. Para cumprir toda a justiça. Pastor, e qual é a justiça do reino de Deus? O maior é servo e o menor é servido. Vou repetir isso. Quando Jesus observa João Batista, ele está explicando o seguinte: ok, eu entendi, mas é necessário que a justiça do reino se cumpra. E qual que é a justiça do reino? Eu sei, João Batista, que você é menor do que eu sei, João Batista, que eu sou maior do que você, mas no reino o menor também pode ser maior. João Batista, me batiza. E a Bíblia diz que João Batista vai batizar Jesus no Rio Jordão com 30 anos de idade. E quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Vamos lá. João e Jesus Cristo foi exemplo. Nós também temos que seguir os seus passos. E aqui eu não quero te entalar goela abaixo para você ser obrigado. Não. Eu preciso te explicar mediante a palavra de Deus as condições para o batismo. Primeira condição, vamos lá? Mateus 28, 19 e 20. Nós vamos observar uma ordenança. Portanto, ide e ensinai em todas as nações. Percebe que a ordem de Jesus Cristo antes do batismo é o ensino. Antes de uma pessoa se batizar, ela deve ser instruída. Ela precisa ser instruída antes e depois do batismo. Por quê? As pessoas que ouvem a palavra de Deus, os pecadores, quando recebem o Evangelho, eles precisam primeiro ouvir
receber para depois se tornarem verdadeiros cristãos. Repita após mim: batismo nas águas não é emoção. Não é emoção. Batismo nas águas não é emoção. Batismo nas águas é instrução. Alguns exemplos bíblicos. Atos capítulo número 2, versículo 41. Quando Pedro está falando a respeito do profeta Joel, a Bíblia diz que quando eles ouvem a palavra de Deus, Atos 2,41, a Bíblia diz assim, de sorte que foram batizados, o que de bom grado receberam Então quem se batizou primeiro, antes de ser batizado, recebeu instrução. E a instrução não foi conversa fiada, não foi piadinha em cima do altar. A palavra foi dura. Arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino de Deus. Opa, se é para se arrepender, a palavra andou. E se a palavra andou, eu aceito esta palavra. Qual que é a condição, pastor? Instrução. É por isso que nessa noite você está sendo instruído. Eu não quero falar nada mais, nada menos. Não quero acrescentar nada. Eu vou pegar a mensagem simples, pura e fiel. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 19, versículo número 5, que também aqueles que ouviram a palavra, Atos 19, versículo 5, tendo ouvido isso, e todos que ouviram o que, pastor? A palavra. Depois que ouviram a palavra, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que tem muito lugar, irmãos, o Espírito Santo aqui está me tomando para falar isso, eu vou falar. Tem muitos lugares que estão negociando a palavra, que estão querendo enfrentar a palavra. Tem muita gente que está tentando amassar o ego para que pessoas possam se batizar e acha que batismo é só um momento de emoção, só para tirar uma fotinha bonita. Mas batismo é um só, é para uma vida inteira. E se a palavra ela foi alimentada, se a palavra ela foi aceita, a pessoa vai viver uma vida de novidade, uma vida com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo vai ser falado para a glória de Deus. Olha para alguém assim, sempre vá pela palavra. Eu estou sentindo que você deve se batizar. Quando essa pessoa que está falando que está sentindo, fala assim, para já sentir o quê? Quem estava levando, vai lembrar que eu expliquei aqui. Alma, estou sentindo. Palavra. A palavra, ela edifica. A palavra, ela cura. A palavra, ela direciona. A palavra, ela consola. A palavra dá alegria. A palavra é bússola. A palavra é fogo. A palavra continua sendo a verdade. A palavra. A Bíblia diz que é a segunda condição, porque a primeira condição é instrução, palavra. Segunda condição, pastor, Marcos 16, 15 e 16. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Opa, palavra, ensinamento. Olha agora. Quem? Só as duas palavras. Quem? Antes de ser batizado. Segunda condição, fé. Quer ser batizado? E é interessante, porque em Atos capítulo 8, versículo 36 ao 38, é uma história que Filipe, ele vai ser direcionado por Deus para falar com um homem que está lendo um trecho da palavra. E o trecho é justamente em Isaías 53, que está falando do que Jesus fez por nós. Aquele etíope, ele está lendo, não está entendendo. Filipe chega do lado e fala assim para ele: o que você está lendo? Aí ele explica: eu estou lendo aqui, mas eu não estou entendendo nada. Aí Filipe olha para ele, a Bíblia diz que Filipe então começa a pregar Jesus, a pregar Jesus. E quando você prega Jesus, irmão, não é a eloquência da voz do pregador, não é as palavras bonitas do pregador, mas só de falar Jesus, esse nome tem poder. Aquele eunuco começou a ficar tremendamente entusiasmado
de ser batizado nas águas. Eu já entendi. Aí Filipe dá a condição. Versículo de número 37. E disse Filipe: é lícito, se crer de todo o coração. Aleluia, fé. Crer em que, pastor? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A pessoa que deseja receber o batismo, primeira coisa que ela tem que fazer: confessar a Jesus Cristo como Filho de Deus, o único e suficiente Filho de Deus. Preste atenção nisso, porque quem estava 2 domingos passados aqui vai lembrar: somente uma pessoa que tem o Espírito Santo pode levantar a mão e confessar com a boca: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Uma vez a pessoa confessando, é porque ela tem fé. Fé em que, pastor? Que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, vou repetir, Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê tenha vida, ó glória, tenha vida. Que vida é essa, pastor? A vida que o mundo não pode dar, a vida que a maconha não pode dar, a alegria que a necessidade material não pode dar. O que é isso, pastor? É a vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem confessa o nome de Jesus Cristo aqui, levante a mão e dá um brado aí nessa noite em nome de Jesus. Então estou pregando para o público certo. Então, se fé é uma das condições, ensinamento, direcionamento, instrução, e que mais, pastor? Depois de ser instruído pela palavra, fé. A Bíblia diz que o eunuco olha e fala o quê? Eu creio. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A Bíblia diz que quando eles estão andando, eles observam: tem água? Tem. E se tem água, tem batismo. E se tem água, e se tem alguém que crê no Senhor Jesus Cristo, haverá batismo. Aleluia. Aleluia. Instrução, fé. Terceira condição. Estão entendendo, amém, irmãos? Eu venho bem devagarzinho aqui para você passar a visão. Instrução, fé. Terceira coisa. Agora vai começar a ficar gostoso a mensagem. Se estava ficando bom, agora vai ficar melhor. Terceira condição. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Vamos lá. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, varões irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos e cada um vos seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha comigo: instrução, fé, arrependimento. Eu estou instruído pela palavra, tenho fé para recebê-la, crer, confessar o nome de Jesus Cristo. Eu não entendendo quem é Jesus Cristo na história e quem eu sou na história. A palavra arrependimento no grego bíblico significa metanoia, mudança de mente, mudança de direção. A palavra arrependimento não somente trata de um sentimento de culpa. Ai, eu me arrependi. Aí eu me arrependi porque eu fiz tal coisa. Não, não, não. A palavra arrependimento aqui ressalta uma conversão e ações de prática. Preste atenção nisso. A palavra arrependimento, ela deve ser reconhecida como um ato de praticidade, de prática. Não é somente por palavras bonitas, não é somente falando
Observe que reconhecer o pecado não é suficiente. Reconhecer que eu sou pecador não é o suficiente. Arrependimento é mudança de mente. Ou seja, eu era pecador, eu sou pecador, mas em Cristo eu não tenho mais, oh glória, em Cristo as coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Quem está em Cristo, nenhuma condenação há, oh aleluia. Quer dizer que, como assim, quando você lê esse contexto de Atos capítulo 2, depois de Pedro ter pregado a palavra, arrependei-vos, o irmão está ouvindo a palavra e está dizendo assim: e agora, o que nós vamos fazer depois dessa palavra? Aí Jesus, Pedro está dizendo: se você se arrepender, você pode se batizar. Se você mudar de mente, você pode se batizar. Aí Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, ele está dizendo, capítulo 12, versículo número 1, ele diz assim: rogo-vos pela compaixão do vosso entendimento e transformai o vosso entendimento e transformai. Deixa eu pegar aqui para não confundir. Oh meu Deus, Romanos capítulo 12, versículo número 1, diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão do vosso entendimento. Agora eu vou na Bíblia. Romanos capítulo 12, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora 2: e não vos conformeis com este mundo que há contenda, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudança de mente é mais ou menos assim: eu me arrependo, porque se eu continuar atuando, fazendo o que eu estou fazendo, eu vou para o inferno, eu vou para o lago de enxofre, eu vou para Satanás lá nos últimos dias. Mas se eu me arrepender, eu mudo a mente, eu não vou me conformar com o mundo, eu vou deixar bem claro para o mundo: a partir de hoje eu quero morrer para o mundo e viver para Deus. É por isso que é perigoso. Eu estou falando que é perigoso, eu não estou falando que não pode. Preste atenção nisso. É perigoso. Isso não é. Isso aqui que eu vou falar é regra geral. Pastor, tem exceção? Exceção da exceção, exceção da exceção da exceção. Cada caso é um caso. Mas é perigoso a pessoa falar assim: ó, pastor, mas a pessoa ainda tem um vício. Eu conheço alguém que depois que ela se batizou, ela parou de ter o vício: beber, fumar, jogatina. Calma, isso é perigoso. Por quê? Se a pessoa não verdadeiramente se arrepender, não for instruída, e ela se batizar, às vezes com um vício, com algo que atrapalha a sua firmeza espiritual, isso é perigoso, a pessoa continuar no erro. Por isso que, primeiro, instrução: bebe, para de beber. Fuma, para de fumar. Ah, eu faço, eu estou até em fumaça, para de dar uma em fumaça. Tem pessoa que tem uma lábia lá fora, olha, não me lavo, não tão de gente, mas aqui não. Pastor, me dá uma palavra para esse caso. Quem lembra de um camarada chamado Jacó? Lembra? Enrolou pai, enrolou o irmão primeiro, deu uma. Na verdade era esperto, né? Ele não quis ele não foi: você quer trocar com o pai, mentira, vamos resolver. Aí depois ele vai lá dar uma enrolada no pai, só que lá no meio da caminhada ele encontra o mais cheio de lábia aquele, Labão, o sogro. Aí no final lá, quando ele está indo fazer as pazes com seu irmão Esaú, ele passa pelo vale de Jabó, todo mundo passa. Aí ele fica sozinho. Aí quando ele fica sozinho, a Bíblia diz que tinha um homem. E a Bíblia deixa bem claro: o anjo do Senhor. Jacó passou a vida inteira só falando assim: sou Esaú. Sou Esaú.
Aí quando ele vê o anjo, ele abraça. Jacó segurou o anjo, segurou. Quem conhece? Ele narrou o anjo. Aí o anjo, ó, tanta pergunta para o anjo fazer. Qual é o teu nome? Aí esse não dá para enrolar, não. Esse não dá para falar que eu sou, não. Ele sabe quem eu sou. Eu sou Jacó. Aí a Bíblia diz que o anjo olhou para ele e falou assim: você lutou comigo como um príncipe, e por causa da tua verdadeira sinceridade, teu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Porque quando você se arrepende, o velho homem morre e nasce príncipe e princesas de Deus. Olha para alguém, com direito a ser bem ensinamento, mas é para chacoalhar, amigo. Chacoalhar e falar assim: se arrependa. Pastor, eu sei que eu preciso fazer tal coisa, mas tem um negocinho que eu continuo fazendo. Se arrependa. Amém? Instrução pela palavra fé e arrependimento. Quarta condição. Isso aqui é muito sério. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Que também como uma verdadeira figura agora nos salva. Batismo, não no despojamento da imundícia da carne, mas na indignação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Renove a sua atenção aqui. Eu estou instruindo para que você que é batizado, instrua alguém, e que você que ainda, eu quero crer que ainda não é batizado, você entenda agora. Pedro, ele está relatando, ele está comparando o batismo nas águas com o período de Noé no dilúvio. Como assim, pastor? As 8 almas, quando você lê o contexto de 1 Pedro, elas foram salvas do juízo quando entraram na arca. O que é isso, pastor? Então, Pedro está ressaltando o seguinte: que batismo não é só lavagem do corpo, não é só por fora, não é limpeza do corpo físico, mas é uma vida consciente, é uma vida que sabe como agir perante Deus. Não é só no momento de batismo. Eu fico triste de falar isso, mas a realidade é nua e crua. Tem pessoas que eu conheci, infelizmente, tive que passar por essa experiência. Uma moça, quando fazia parte dos jovens, ela porque queria se batizar. Ela se batizou no domingo de manhã. Foi o último dia que eu vi ela na igreja. Ela não entrou mais na igreja. Foi somente um ato de emoção. Só foi um ato para que todo mundo pudesse ver. Mas aqui Pedro, ele está falando o seguinte: que eu tenho que ter uma consciência, boa consciência de indignação. Como assim, pastor? Eu não sou bom perante Deus. Eu não sou suficiente perante Deus. E se eu me batizo, é porque eu quero morrer para o mundo, para viver o caminho que Deus trilhou para mim. E esse caminho não é somente um dia, não é somente um ato de emoção, mas é uma vida consciente, é uma vida que sabe o que tem que fazer. Não é somente, escute aqui, você que é batizado nas águas, não adianta somente se batizar nas águas e quando ninguém está vendo, quando você está sozinha, você está sozinho, a sua consciência lhe acusa por algo que você sabe que não deve fazer e continua fazendo, arrependendo. Pastor, mas eu sou batizado. Eu preciso que depois, quando você chegar na tua casa, você leia Hebreus 4. Você que é batizado, levante as mãos aqui. Depois eu quero que você leia lá em Hebreus capítulo 4, 5 e 6, para não sair do contexto. Aquele que uma vez
se batizou nas águas, aquele que recebeu a palavra e volta para o estado que estava, é a mesma coisa de pegar Jesus e crucificar ele novamente na cruz. É por isso que nós que vamos se batizar, você que é batizado, se arrependa, que você tem uma consciência digna de que eu não posso, mas Deus pode. Eu não tenho poder, mas o Senhor tem poder. Eu não consigo vencer Satanás, mas Jesus disse: resistir ao diabo, então eu vou resistir e ele fugirá de vós. Bata com o dedinho de profeta na sua boca e fala assim: consciência indignada. Estou terminando já. Instrução, fé, arrependimento, consciência de saber que quem é Cristo e quem é você. Agora vai ficar legal. Quinta condição. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Assim que, se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha na boca cheia: conversão. Tem muita gente que é convencida, mas não é convertida. Para a pessoa se batizar, ela precisa ser convertida. E a conversão é uma sequência do arrependimento. Quando alguém verdadeiramente se arrepende, ela tem uma mente transformada pela palavra do Senhor. Ela então vai se converter. Pastor, e o que significa isso? Isso aqui é muito sério, porque está falando de mudança de forma, estilo de vida, natureza. Ou seja, a minha vida anterior não é mais agora, mas sim o presente é totalmente diferente. É por isso que eu gosto de usar a expressão: uma pessoa que uma vez fazia acontecer lá fora. Olha o RG, pega o seu RG, meu irmão, minha irmã, quando você não era convertido. Pega as suas fotos quando você não era crente, olha para ela. Aí você pega a foto hoje, você é crente. Você fala: não, mudou. É diferente, com certeza. Amém? Presta atenção nisso. Mateus capítulo 3, vamos para o final, aperta aí. Mateus capítulo 3, versículo 8. João Batista, ele está confrontando os fariseus e saduceus. Por quê? Eles iam para o batismo. Aí, João Batista, ele vai exigir a real evidência do arrependimento. Por quê? Os fariseus, os religiosos da época, o que eles tinham? Opa! Quem quer os dons? Aí o que João Batista vai dizer para eles? Raça de víbora! Se vocês são o que realmente dizem ser, produz frutos dignos de arrependimento. Pastor, não entendi. A conversão, uma pessoa convertida, ela é transformada por ouvir a palavra, tendo fé, ela se arrepende, a consciência agora vai tomar a decisão correta e ela vai se converter. Dá um exemplo bem prático. Você está num caminho, aí você pega um caminho errado. Para você voltar, você está fazendo o quê? Pegar o retorno, pegar a conversão, senão você não vai chegar no lugar. A pessoa que vai se converter, essa conversão, essa forma de atitude é relacionada com
frutos. Frutos esses dignos de arrependimento. Não é fruto de inteligência, não é fruto de filosofia, não é fruto de emoção, mas é fruto de arrependimento. E fruto, olha para alguém e diz assim, fruto visível. João Batista está olhando para os fariseus, está dizendo assim: se vocês são o que são, quero ver o fruto de arrependimento. Eu quero ver se vocês têm uma vida, um comportamento de atitude, de justiça, um comportamento baseado pela palavra. Produz uma mudança profunda de mente e coração em relação ao pecado. E a Deus só é necessária quando tem uma conversão. Uma pessoa convertida, ela não vai por A, não vai por B, não vai por atalho, não vai por o que os outros falam, mas ela continua sendo guiada pela palavra de Deus. E qual que é o fruto de arrependimento? É alguém olhar para ela e dizer: rapaz, aquela pessoa bebia, agora não bebe mais. Olha, aquela pessoa só ficava escutando o que não devia, agora só toca na casa dela, hino de louvor, hino de adoração. É assim que Jesus faz, porque quando o pecador se arrepende, a festa do céu. E se a festa do céu aqui na terra é prontificado com o que, pastor? Frutos dignos de arrependimento. Olha, isso aqui agora vai sobrar para todo mundo. Olha para umas 2, 3 pessoas e fala assim: o que você está frutificando? Olha para cá. O teu nível, ó, o teu fruto, ele tem que ser compatível com o nível do teu arrependimento. O teu fruto tem que ser no nível do teu arrependimento. Pastor, eu lá fora era sangue esquentado, que se alguém me chamasse de bonito, eu já vira na vaga. Aí é? Batizou. Se tu era mais esquentado lá fora e apareceu um chibucão para te atentar, depois que se batizou, não vai vir os filhos, vai vir uma legião para te atentar. E é nessa hora que você tem que falar: vai em paz. Vou ouvir, só missionário do três glória aqui. Se não der glória, aí o Yuri. Você conhece essa história, irmão? Nem mais em Pedro. Lá, todo mundo jogou, 9 horas da manhã, chamou todo de bêbado. Pedro era uma peixeira, cara. Cara, que Pedro saiu pra fora, falou: quem morre, vai chegar a brigar, perder a peixeira. Se mal que levou a cabeça, mas não vai sentar na cabeça de alguém. E que Pedro vai falar? Se arrepende, cara. Se arrepende. Porque está vindo o reino dos céus. Se arrepende. O fruto do Espírito é acompanhado. Ou seja, se você realmente se arrepender, você precisa demonstrar isso. Amém? João Batista está dizendo assim para os religiosos: olha para alguém que diz assim, não seja religioso. Tem gente que acha que se batizar vai fazer parte de uma sequência religiosa, de um ritual. Não. É porque meu pai foi batizado, não é batizado, meu padre é batizado, meu filho é batizado, meu cachorro é batizado, meu cachorro não. Todo mundo é batizado. Então eu vou batizar. Não. João Batista está dizendo assim: não basta a religião, não basta a tradição. Quando você lê o contexto de Mateus capítulo 3, os fariseus, eles se achavam melhores porque eles falavam assim: nós somos da descendência de Abraão. E João Batista está dizendo: não adianta ser da descendência de Abraão. Não adianta ter um discurso espiritual. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam de uma transformação visível. Eu gosto muito de goiaba. Se duvida, só traz
melancia. Porque do pé de melancia não pode sair abacaxi. Viu, gente? Ó. Aí por que o pastor está falando isso? Porque Jesus vai alertar a respeito de frutos de arrependimento. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 16, que pelos frutos você conhece a árvore. Você conhece uma pessoa que se batiza, uma pessoa que decide. Não é no dia do batismo que todo mundo está tirando uma foto e a pessoa estava se achando. É lindo, tem que tirar foto. Mas a questão é os outros dias. É o depois. Frutos de arrependimento. Encerro aqui. Duas perguntas que podem estar na cabeça de muita gente, inclusive da sua. Pastor, tá bom. Entendi. Instrução, fé, arrependimento, consciência na mente. Pastor, eu preciso também ter conversão. Mas tem uma pergunta. Qual a idade mínima para se batizar? Quantos anos eu posso me batizar, pastor? Geralmente, aqui nós colocamos de 12 anos, é uma idade. Praticamente aonde a criança, 12 anos de idade, criança, era na nossa época. Nós com 12 anos de idade, né, pastor Isaac, né, missionário? Nós tinha 12 anos mesmo, né? Hoje as crianças de 12 anos têm uma mentalidade de... Não é isso aí? Aí vem você, mamãe, papai. É meu bebezinho, é meu filho. Por quê? Por que 12 anos? Porque nós entendemos que nessa idade o adolescente já pode entender algumas responsabilidades, algumas decisões, inclusive frutos em casa. Por isso que quando o pastor vai batizar uma criança, o maior testemunho não é dela. Eu chego para papai e mamãe e falo aí, e aí, como que é o varãozinho em casa? Acorda, arruma a cama, não responde, não fica assim, ai mãe, tá bom, eu vou. Aí depois quer morrer. Por isso que tem umas mães, os pais falam assim, deixa meia hora lá embaixo, pastor, para matar tudo. Então 12 anos. Agora detalhe, ponto de atenção e caminho para o final. O batismo nas águas não salva ninguém. Só batizado! Ei, beleza! Garantiu o passo. Não. Pastor, o batismo, ele segue uma lógica. Vamos voltar para o texto? Marcos capítulo 16. 15. Diz assim, e diz, vamos ver toda a igreja? 1, 2, 3. Ide todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Beleza, até aí? Olha o 16. 1, 2, 3. Olha o 16 aí. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Tem gente que pega esse texto e fala assim, tá vendo? Se você não se batizar, você vai para o inferno. Peraí, vamos ler o texto. Você não é obrigado a se batizar. Olha o que a Bíblia diz. Quem crê e, não é quem crê ou. Quem crê e for batizado será? Agora que interessante. O texto não fala assim. Mas quem não for batizado, quem não crê e não for batizado, será condenado. O texto fala o quê? Quem não crê. Sou batizado, sou salvo? Não. Aí pode surgir uma pergunta. Tá, então para que eu vou batizar? Vê essa pergunta na tua cabeça? Já que eu não sou batizado, já que eu não preciso ser batizado pelo céu, basta eu crer. Então eu não preciso batizar. E aí a resposta para a pergunta é essa.
O batismo não salva, ele testemunha a salvação recebida. Eu me batizo só para testemunhar e declarar que eu morri para o mundo e vivo para Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. O batismo ele testifica uma decisão. O batismo testifica, ratifica algo que tem que ser registrado numa caminhada cristã. É alguém olhar para mim, olhar para você e vai dizer: você tem uma marca? Tenho. Qual que é a marca? Eu não sou como eu era. Me prova. Eu morri lá nas águas e ressuscitei uma nova criatura em Cristo Senhor, o meu Jesus. Que isso possa lhe esclarecer. Eu quis ser bem didático aqui, porque uma coisa eu digo para toda a igreja: irá, e aqui eu quero crer profeticamente, eu falarei esta palavra. Eu convido a você a ficar de pé comigo, por favor. Eu quero profetizar o que está escrito. Eu quero declarar esta palavra em Atos capítulo 16. Eu sei que você conhece a história, mas essa história eu quero, em nome de Jesus, declarar para a tua vida. Atos 16. Quando Paulo e Silas, eles são encarcerados em prisões, eles começam a cantar e orar. Enquanto Paulo e Silas estão cantando e orando, as correntes, existe um terremoto na prisão, as correntes que estavam prendendo eles caem. A Bíblia diz que o carcereiro, agora preocupado com a situação dos presos indo embora, vai tentar se matar. E quando ele vai tentar se matar, Paulo, ele vai à frente e diz assim: carcereiro, não se mate, nós estamos aqui. Aí o carcereiro faz essa pergunta, tá? Atos capítulo 16, versículo de número 30. E tirando-os para fora, o carcereiro diz assim: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Aí eles respondem no versículo 31: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Oh glória! Presta atenção aqui agora. Versículo 32: e lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. Olha agora. E tomando-os ele consigo na mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, e ele e todos os... Presta atenção nisso. O carcereiro está perguntando: o que eu faço para me salvar? Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Paulo e Silas entram na casa dele e começam a falar do Evangelho. São instruídos pela palavra. Instruídos pela palavra, eles têm fé. Através da fé se arrependem. Através do arrependimento, a consciência começa a questionar eles. E eles, convertidos, olham para Paulo e Silas e dizem assim: eu quero me batizar. E a Bíblia diz que não somente o carcereiro foi batizado nas águas, mas ele e toda a sua família. Eu quero declarar que nenhum da tua casa vai escapar dessa promessa. Você e a sua casa serão salvos para a glória do Senhor Jesus Cristo. E se desejarem, aqui vai ter água e serão batizados para a glória. Amém. É por isso que nessa noite a decisão de aceitar Jesus, a decisão de voltar aos caminhos do Senhor, é exclusiva sua. Pastor, eu já aceitei a Cristo, porque sim, Ele te aceita do jeito que você está. Mas a partir do momento que você o recebe como o único sujeito salvador da tua vida,
é necessário uma vida aonde o teu arrependimento, no nível do teu arrependimento, seja compatível, seja do mesmo tamanho com o fruto. E uma vez isso evidenciado pelos frutos conhecereis a árvore. Existe uma promessa. E qual que é a promessa? Marcos capítulo de número 16. Quem crer e for batizado será salvo. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus, que precisa voltar. Eu vou ser bem sincero, volte o mais rápido possível. Pastor, eu na minha vida já participei de várias reuniões de culto, mas eu ainda não confessei o nome de Jesus Cristo publicamente. Levantei as minhas mãos e falei assim: eu aceito, eu reconheço, eu recebo o Senhor Jesus Cristo. Se você não fez isso, mas deseja fazer, tenha essa vontade hoje, não por emoção, não por algo que, não, mas por algo que você entende, é necessário. Eu quero nessa noite primeiro me dirigir a você. O convite é para você. Você que um dia já participou também de reuniões, até entregou a sua vida para Jesus Cristo, mas por algum motivo parou, se afastou. E eu digo para você, o segundo convite: é necessário que você volte ao caminho do Senhor, à casa de Deus. Nós temos visto aí os sinais aí fora, cada dia mais evidenciando o que Jesus Cristo falou. E eu vou lhe ser bem sincero, moço, rapaz, homem e mulher, Jesus Cristo está às portas, e é necessário que você tome uma decisão hoje. Se tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ou voltar aos caminhos do Senhor, eu quero lhe fazer esse convite, e você possa, em nome de Jesus, dar um passo à frente, vir aqui à frente, e eu quero orar pela sua vida. Você que deseja voltar aos caminhos do Senhor, ou entregar a sua vida a Jesus Cristo, em nome de Jesus, não é por força e nem é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Não é por força, mas é que você entenda a necessidade. Jesus te ama. Pastor, eu já sou batizado, já aceitei Jesus, mas ainda não sou batizado. Me procure depois, procure a pastora. Pastor, eu quero me batizar, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de alguma coisa. Eu estou aqui, nós estaremos aqui para te ajudar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você puder, põe a mão no seu coração aí. Se você puder, não foi cômodo. Fale assim comigo: Jesus, obrigado por essa oportunidade. Cante. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado. Eu sei o que queres de mim.
Senhor Jesus. Senhor, a tua palavra foi ministrada, Senhor, cada pessoa que ouve a tua palavra, Senhor, que a tua palavra continue tirando, Senhor, as dúvidas, orientando essa pessoa aqui ainda, Senhor. Eu digo ainda, que não é batizada porque eu creio que o Senhor vai preparar o caminho, vai preparar, vai direcionar. Senhor, eu creio que ainda ela será batizada. Senhor, meu Deus, para cada pessoa que está aqui, Senhor, a tua permissão, a tua vontade, Senhor, se cumpra na vida dela, na vida deles, Senhor. Nós possamos ser cristãos, Senhor, dignos, Senhor, e frutos dignos de arrependimento, que a nossa vida, a nossa caminhada cristã, ela tem uma vida, Senhor, que possa ser evidenciada, Senhor, frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cante. Me dá sabor pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia, aleluia. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Saia daqui instruído pelo Senhor. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergia, tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vamos fazer um coral para encerrar este culto. Levante a sua mão e cante. Depois de fazer o coral, pode cantar aleluia. Aleluia. Isso. Se o mar me submergia, tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar o Deus da minha salvação, és o meu dono, Deus minha paixão, minha canção.
abençoe, que Deus te guarde. Que esta palavra continue falando no seu coração. Nós vamos agradecer ao Senhor. E se você que ainda não é batizado, pastor, eu desejo me batizar, eu gostaria de me batizar, nos procure, que nós pudermos lhe ajudar, e vai ser um prazer estar com você nesse grande dia que será o batismo. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos agradecer ao Senhor por nos orar. E sim, irmãos, os irmãos devem estar reparando que, na medida do possível, os cultos estão terminando num horário bem legal, para que não fique tarde, para que todo mundo possa chegar em casa tranquilo. Mas eu preciso que você também me ajude, tá bom? Se você puder, na medida do possível, se programa, esteja aqui conosco a partir das 6 horas, tá certo? A sua vinda aqui sempre nos alegra, e assim nós conseguimos terminar um culto bem legal, uma hora boa. Amém, irmãos?